E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse mais uma vez. Nós já lemos na leitura oficial nesta noite, mas eu gostaria de que nós lêssemos novamente Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 15. Amém? A igreja encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, leio também na versão Nova Almeida atualizada esta palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e este é o significado da parábola. A semente, ela é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Glória a Deus. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra de Deus, eles até recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação eles se desviam. E a palavra continua no verso 14, declarando: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer, mas tem uma parte que ela caiu na boa terra, amém? E estes são os que, tendo ouvido e de um coração tendo sido bom e reto, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa de Cristo para o nosso coração. E examinando um pouco esse texto da palavra de Deus e compartilhando aquilo que o nosso pastor já tem nos comunicado este ano, através da temática do Evangelho, que nós literalmente estamos não apenas conhecendo, vivendo, mas também pregando. E olhando para este texto de Lucas, um texto simples e que nos traz uma dimensão muito clara sobre o que o Evangelho é. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos o Evangelho que frutifica. Olhando para esse texto, nos deixa claro e evidente que não há outra palavra a ministrarmos, e Deus aqueceu isso em meu coração, e nessa noite nós vamos sair daqui compreendendo e entendendo isto de uma forma muito clara e vivificada em nossos corações. Há um Evangelho que precisa frutificar em nós. Diga assim: há um Evangelho que precisa frutificar na minha vida. Glória a Deus por isso. Olhando um pouco mais na dimensão de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1, ao contexto daquilo que o texto que Jesus vai aplicar aos discípulos, e aquilo nos chama a atenção, porque não apenas Lucas registra, mas Mateus capítulo 13, diante das 7 grandes parábolas do reino, Marcos capítulo 4, também nas suas incisões daquilo que Pedro ditou e Marcos escreveu. Esse mesmo texto, ele é contado, ele é repetido, ele é escrito dentro de uma conversão entre os 3 grandes escritores do Evangelho. Mas Lucas é o que mais detalha, é aquele que mais chama a atenção, e ele desloca esse texto para um contexto onde, embora Mateus no capítulo 5 cite o texto da luz, o texto do sal, um pouco antes da própria parábola que nós conhecemos como parábola do semeador, contudo Lucas capítulo 8, ele associa e ele traz um entrelaço, uma proximidade entre nós não apenas ouvirmos, guardarmos, retermos o Evangelho, mas produzirmos a partir do que escutamos uma vida de mudança, de transformação, para que quem esteja ao nosso redor não apenas enxergue a nós, mas veja o que Cristo fez na nossa vida. Olhando para Lucas capítulo 8, e dentro dos versículos primeiros, versículos 1 até o versículo de número 4, o público para quem Jesus se dirige é facilmente conhecido, é facilmente conectado, e nós passamos a compreender. O versículo 1 já nos declara que primeiro estão próximos de Jesus os 12 discípulos,
Depois, no versículo de número 2, você vai perceber no capítulo 8, com a sua Bíblia aberta, seja aqui no templo, seja em casa, no trabalho, no hospital, você vai perceber que não apenas os discípulos estão acompanhando Jesus, mas a Bíblia é enfática em dizer, olha, havia também uma mulher da qual Jesus havia repreendido e tirado dela espíritos imundos, e agora as pessoas viam a transformação na sua vida. E faz questão de mencionar o nome dela, Maria Madalena. Mas Lucas não apenas registra os 12 e Maria Madalena. Jesus agora também está falando para uma outra mulher, que o versículo 2 cita como, versículo 3, melhor dizendo, cita como Joana, aquela que era a mulher, ou é a mulher ainda, do administrador da casa, literalmente, de Herodes. Uma pessoa de influência, de grande imponência social, mas que mesmo assim, ao ouvir o evangelho de Jesus, ela preferiu estar perto de Jesus do que estar lá no palácio de Herodes. O que o evangelho faz é algo muito, mas muito gratificante, a ponto de pessoas poderosas, de pessoas imperosas, que outrora queriam apenas viverem os prazeres dessa vida, agora preferem estar na presença de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu evangelho. E o versículo de número 4 e o 3 ainda vai nos dizer um outro perfil de pessoas que estão ao redor para ouvir o que Jesus tem a ensinar. E fala de uma Susana, uma mulher de posses, uma mulher que poderia estar viajando, aventurando-se, vivendo a sua vida, mas ela preferiu depositar os pés de Cristo, investir no reino, porque algo a chamou a atenção. As palavras que Jesus havia declarado sobre a sua vida. A Bíblia não vai mencionar e nem vai citar em que momento aquela mulher conheceu a Jesus, mas ela vai dizer, houve frutificação na sua vida, glória a Deus. Talvez as pessoas não saibam o dia em que Jesus, ele chegou até o teu coração e mudou a tua vida, mas tenha certeza de uma coisa, a partir daquele dia, todas as pessoas olham para você e não veem mais o teu passado, eles veem Jesus Cristo frutificando em teu coração. Mas há um grupo que no versículo 4, Lucas, em seu evangelho, no capítulo 8, nos faz questão de mencionar. E este público, ele chama de uma grande multidão, que não se sabia de onde veio, que não se sabia a origem, a procedência, mas que se sabia do seguinte, é que eles estavam encantados com o que Jesus estava falando, eles estavam jubilados, alegres e curiosos, a ponto de quererem saber o que mais esse homem tem para nos ensinar. E isso me chama a atenção, meus amados irmãos, porque o evangelho fascina, o evangelho nos encanta. Você está aqui hoje à noite, poderia estar em qualquer lugar, poderia estar num shopping, poderia estar descansando, assistindo uma série, um filme, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o evangelho fascina-nos tanto, nos encanta tanto, que nós preferimos estar na casa de Deus, ouvindo a sua palavra e sendo preenchidos pelo seu Espírito Santo. E o que Jesus estava fazendo de tão precioso, irmão Samuel? O versículo 1 vai dizer, do capítulo 8 de Lucas, que Jesus estava peregrinando de cidade em cidade. Isso fala de um evangelho em movimento. Jesus não está apenas em um lugar. Jesus não está apenas aqui. Jesus também está lá na esquina. Jesus também está lá na praia e está usando pessoas para salvar e daqui a pouco chegarem até nós. Isso nos fala de um evangelho que está em movimento. Jesus não quer que o evangelho se prenda a paredes apenas. Aqui é apenas para guardarmos, aprendermos, retermos. Mas aonde é que nós frutificamos, irmão Samuel? Nós frutificamos lá fora, na rua, como sal e como luz desse mundo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O evangelho, portanto, ele nos traz aquilo que Jesus fez e foi. Ele estava de cidade em cidade, de aldeia e aldeia, diz o versículo de número 1. E o que é que Jesus tanto fazia? No texto está bem claro para nós e tão simples. Jesus estava pregando, diz a palavra de Deus, pregando e anunciando o quê? O evangelho do reino de Deus. O que você tem feito da sua vida nos últimos dias? Algumas pessoas contam tragédias, algumas contam pavores,
Mas nós que fomos atraídos por Cristo, e esse evangelho que nos fascina e que nos encanta, deve provocar em nós a irmos de rua em rua, de beco em beco, de estrada em estrada, de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, de estado em estado, de nação em nação, falando de uma coisa: há um evangelho do reino de Deus, e Jesus está voltando para buscar o seu povo. Arrependam-se enquanto há tempo, para que o reino de Deus possa habitar em seu coração. Continuando, Jesus agora passa a olhar para este público, que agora estamos tomando ciência de quem é este público para quem Jesus se dirige. Mateus 13 não fala disso, Marcos capítulo 4 não faz menção, mas Lucas é o que mais investiga, é o que mais examina e diz: olha, no dia em que Jesus proferiu a parábola do semeador, era esse o perfil de pessoas, eram essas as testemunhas que estavam ouvindo. E o que é a parábola do semeador? Resumindo aquilo que Jesus fala, dos versículos 4 até o versículo de número 8, Jesus está falando literalmente de 4 tipos de terra, e todos nós, desde a nossa mais tenra idade, desde a nossa escola dominical, nós aprendemos nos primeiros passos do discipulado, e às vezes até na evangelização, nós já aprendemos a parábola do semeador. E ele está falando de 4 tipos de terra, mas de uma mesma semente. Perceba que no que ele está ensinando, ele está dizendo: olha, a semente é a mesma, a fonte é a mesma, a palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo. A diferença não é o evangelho que é pregado, é os corações que estão recebendo esta palavra do evangelho. E se preparem enquanto frutificarem, porque infelizmente nem sempre vocês semearão em terra boa. Se preparem, porque nem sempre o evangelho que vocês proclamarem irá alcançar corações sadios o suficiente para recepcionarem, para poderem crescer e posteriormente frutificar. Não, vocês vão encontrar terrenos áridos, vocês vão encontrar terrenos que são cheios de pedregulhos, vocês vão encontrar terrenos onde os espinhos sufocam os corações. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. O versículo de número 9 ao versículo de número 10, eles ouvindo, porque a multidão ouviu, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus ouviram, os discípulos ouviram, mas a multidão e as mulheres foram embora, e agora só os discípulos ficaram. É aqui que Mateus e Lucas contam e engrenam a mesma história e o mesmo contexto. E agora os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, eu sei que tu contou para a multidão, mas nós não entendemos nada. Nós ainda estamos cegos, nós ainda não estamos compreendendo. Parece que é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, que nós gostaríamos que o Senhor nos explicasse melhor. E é aqui que Jesus começa o versículo 11 do capítulo 8 de Lucas, e ele começa já detalhando o que é a parábola de 4, literalmente, terras e de uma mesma semente sendo lançada. E ele começa dizendo o versículo 11 de maneira muito clara: olha, o que é a semente? A semente nada mais é do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a mesma. E aí eu quero já dizer de imediato, hoje à noite, alguém vai sair daqui alegre, alguém vai sair talvez murmurando, alguém vai sair triste, alguém vai sair decepcionado porque não foi o pastor quem ministrou, mas a palavra é a mesma e é a palavra de Deus. Mas eu creio que essa noite vai ter uma palavra lançada num coração bom, reto, sadio, e ela vai frutificar, e ao seu tempo ela vai crescer, e ao seu tempo ela vai germinar de novo, e esse fruto vai permanecer. Que tipo de terra estamos sendo para Deus? Que tipo de coração estamos apresentando ao Senhor? Que tipo de vida estamos vivendo após ouvirmos o Evangelho? Nós já estamos entrando em junho e desde janeiro o pastor tem nos falado sobre o Evangelho. Desde setembro da nossa EBO, na realidade o pastor já tem nos comunicado aquilo que Deus tem aquecido em seu coração. Mas a pergunta desta noite, para nós voltarmos para a nossa casa, é: o que eu estou fazendo com o Evangelho que eu estou escutando? E é sobre isso que Jesus vai conversar com os discípulos. E ele diz: olha, tem 4 tipos de pessoas.
Tem 4 perfis que vocês vão encontrar, e Jesus agora fala intimamente aos seus discípulos. Tem 4 tipos de corações, tem 4 tipos de terrenos que infelizmente o Evangelho ele vai alcançar, mas nem todos eles produzirão o que deveriam produzir. Começa o versículo agora de número 12, e deixe na sua Bíblia aberta no telão, eu creio que também estará na sua casa, se você puder ler. E ele diz, o primeiro perfil é o perfil daqueles que a semente cai na beira do caminho. E que perfil é esse? Aí eu orando a Deus, e Deus me deu esta palavra, e dizendo, são aqueles que vivem uma vida de ilusões. São aqueles que não querem viver a realidade da vida em que estão vivendo e preferem viver segundo os seus sentimentos, segundo os seus prazeres, e não querem reconhecer o estado putrefo de mortificação, de pecaminosidade, de rebeldia, de imoralidade aonde eles estão inseridos. Jesus declara isso. Ele diz, olha, esse tipo de gente vai até ouvir o Evangelho. Ele escuta, e essa é a primeira palavra que Jesus diz no versículo 12, ele diz, olha, eles até ouvem, eles até escutam, o problema é que eles não apenas escutam o Evangelho, eles também dão voz ao diabo. É aquele perfil de pessoa que a palavra está falando e no ouvido direito, Deus está lhe dizendo, meu filho, se arrepende, sai desse pecado, sai dessa tua vida, muda. Mas no ouvido esquerdo está o diabo dizendo, não muda não, isso aí é coisa da tua mente, isso aí é ele querendo te dizer que tu tem que mudar, mas tu não precisa mudar nada. Aí o orgulho, a rebeldia, a vontade própria, a autonomia do ser humano passam agora a tomar conta dele. O que é que ele faz? Ele quer agir de forma independente do seu jeito e viver uma vida de ilusão. Viver sem a vontade de Deus é viver uma vida de ilusão. Você corre, você conquista, você pode ter tudo na vida, mas sempre haverá um vazio que nunca será preenchido sem que o Espírito Santo habite em você. Cuidado para não ser esse tipo de coração que escuta Deus, mas no mesmo dia escuta o diabo. E ele dá voz ao diabo. E o diabo consegue adentrar, e aí a palavra diz no versículo de número 12, e o diabo arranca do seu coração a semente que deveria produzir fruto. Ouvimos o Evangelho, mas todo dia nós precisamos dizer a Deus, Senhor, guarda o que eu ouvi, me ensina a guardar. Me ensina a entesourar, me ensina a reter, me ensina, Senhor, a não apenas ouvir, mas me faz entender que a palavra precisa também descer ao meu coração. Eu preciso não apenas ouvir, mas crer e viver no que eu estou vivendo no Evangelho. Glória a Deus. O diabo tira do coração. Ele é o perfil de pessoas que escutam, mas não creem no que Deus tem para a sua vida. E nós assembleanos, há muito tempo, já chegamos até no evangelismo, gostamos de dizer, olha, Deus tem um plano na sua vida. Aí a pessoa diz, que plano é esse? Há um plano de restauração, de reconciliação, de redenção. Há um plano de milagre, há um plano de transformação, há um plano de irmos para o céu. Eu não estou vendo essa noite pecadores, eu estou vendo remidos, lavados pelo sangue de Jesus, que foram transformados pelo evangelho autêntico, genuíno, poderoso de Jesus. Aleluia. Porque nós escutamos e depois nós cremos. Precisamos ouvir e precisamos crer. Com Deus não se anda com dúvida. Nunca duvide do que Deus fala para você. Você sempre vai ser pequeno, Deus sempre vai ser grande. Você pode até não saber fazer, mas Deus sabe como Ele vai fazer. Você pode não saber de que porta, ou por que caminho você vai entrar, mas Deus já está preparando ele para a tua vida. Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Evangelho nos convida a confiar em Deus e não dar ouvidos ao diabo. E Jesus continua dizendo, nesse versículo 12, ele prefere viver uma vida de ilusões do que viver uma vida verdadeira. Viver uma vida de fantasias, onde o final de semana é festa, onde o final de semana é bebida, onde o final de semana é tragédia, e segunda-feira vem a dor de cabeça, vem a enxaqueca, vem a ressaca,
Isso é uma vida de ilusão, meus irmãos. Estamos chegando próximo de um feriado e tem pessoas que talvez neste momento, talvez estejam até ouvindo o evangelho, mas chegando no feriado, a primeira coisa que ele deseja é pecar, é ir praticar o pecado, é viver o pecado. O crente não. Ele chega o feriado, tanto faz ser feriado ou não, todo dia é dia dele adorar a Deus, de servir a Deus, dizer: Senhor, eu não sei se é hoje o dia que o Senhor vai me buscar, mas se for, eu já estou preparado, glória a Deus. Quem aqui está preparado, glória a Deus, para viver este dia com Jesus? Ele não é salvo, esse primeiro perfil de que vive uma vida de ilusões, porque ele prefere escolher não ser semeado. Aonde ele está? Ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. É aquele tipo de gente que quando o semeador ele sai para semear com a sua aljava, com a sua bolsa, com sementes, e aquela semente acaba sendo desperdiçada. Ele prefere ficar onde está à beira do que participar do evangelho. Ele prefere apenas ouvir e dizer: isso é bom, eu escuto, mas eu quero continuar no meu cantinho. O evangelho fala de compromisso. O evangelho fala de nós assumirmos um pacto de discípulos. O evangelho fala de renúncia. O evangelho fala de identidade, de transformação, de dizermos: eu não sou mais da beira do caminho, eu já sou do caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O evangelho fala disso, de assumirmos um compromisso. Deixa eu lhe fazer essa pergunta pelo Espírito Santo. Você tem assumido os riscos e compromissos do evangelho? Porque às vezes nós estamos apenas ouvindo, mas Jesus não está nos convidando a ouvir. Jesus está nos convidando a participar. Não apenas das promessas do evangelho, mas das dores que ele causa. Dói, ser crente dói, você abre mão de muita coisa, você renuncia a muita coisa, mas você sabe que tem um prêmio que está lhe esperando daqui a pouco. Tem uma coroa de glória, tem virtude, tem um céu, tem a presença de Deus. Vale a pena ser crente, meu irmão. Aleluia. Há um segundo público, versículo de número 13 agora, na sua Bíblia. Quem é esse público? A Bíblia diz que são as sementes que são lançadas nas pedras. E não apenas nas pedras, mas sobre as pedras. Ela é jogada sobre as pedras e deveria germinar, mas por não ter raízes profundas, por não ter o nitrato, o carbono, por não ter o oxigênio, o potássio suficiente, aquele tipo de terreno, ele não se torna fértil, ele não se torna propício para que haja uma frutificação, uma germinação. Só pedras. E o que são essas pedras? E Jesus, nesse versículo 12, vai trazer algumas características. São aquele tipo de gente que escuta o evangelho, pessoas que escutam o evangelho, mas vivem e continuam vivendo uma vida de frustrações. O evangelho não é sobre a frustração que tivemos. O evangelho é sobre o perdão daquilo que Deus nos deu no dia da nossa maior frustração. Nós não estamos aqui vendo pessoas frustradas de sonhos, de história, de passado, não. Nós estamos vendo aqui pessoas que Deus escreveu uma nova história para viver, porque o evangelho rasga o passado, rasga a dívida, rasga a culpa, rasga quem tu fez, o que tu fez e quem tu foi. O evangelho te transforma numa nova criatura, glória a Deus. Olha as características desse tipo de pessoa. Diz o versículo de número 13. Ele escuta. Se lembra que todos eles escutam. O evangelho é pregado, ele é proclamado. Mas infelizmente, ao ouvir, ele até se alegra. Ele diz: que coisa boa. Como é bom esse evangelho. Eu vou ser crente, eu vou assumir o compromisso, eu vou largar tudo. Eu agora vou ser um crente 100%. Ele se alegra. Aí Jesus diz: mas o problema é que ele é pedra e não permitiu ser quebrado. Eu louvo a Deus porque todos que estão aqui essa noite estão porque Jesus um dia quebrou o coração de pedra
e colocou um coração de carne, que pulsa, que sente, que sangra, aleluia, que se alegra, que diz: eu não sou mais pedra, oh glória a Deus. Mas há um perfil de pessoas que ainda são pedras, não tem raiz, por estarem no meio do pedregulho, não conseguem crescer, não conseguem germinar, não conseguem arvorecer, sombrear, e se frustram. Se frustram porque queriam pregar e não estão pregando. Se frustram porque às vezes podem até pregar e ninguém aplaude nem glorifica. Se frustram porque cantam e de repente ninguém reconhece. Se frustram porque queriam ter a oportunidade e não tem. Queriam ter um microfone e não tem. Se frustram por tudo. E dizem: eu saí da igreja porque fui ferido. Eu fui da igreja porque o pastor não foi com a minha cara. Eu fui da igreja. Eu saí da igreja porque o irmão olhou torto para mim. Tudo para ele é motivo de frustração. O evangelho, diga assim comigo: o evangelho não é sucesso. Evangelho é fidelidade. Você tem sido fiel ao que Deus te deu? Às vezes o que Deus te deu foi no presídio. Às vezes o que Deus te deu foi orar sem ninguém te ver. Às vezes o que Deus te deu para fazer foi ministrar no meio da madrugada. Às vezes o que Deus te deu para fazer não foi vir ao púlpito pregar, foi pregar para uma criança. Eu fico imaginando a frustração de Jeremias de pregar e ninguém se converter durante 35 anos de ministério. Eu fico imaginando a frustração de Paulo de passar 18 meses na igreja de Corinto e depois de 18 meses, 6 meses depois, o povo expulso e não quer receber ele. Alguém podia olhar e dizer: que pastor fraco é esse Paulo. Que pastorzinho mesquinho, que ninguém nem sequer quer ouvi-lo. Mas sabe quem foi Paulo? Um grande instrumento de Deus. O evangelho não é pelos teus resultados, não é por quantas almas você ganha, não é por quantas pregações você pregou. O evangelho é sobre a fidelidade. Pode ser só uma mensagem, meu irmão. Prega com fidelidade. Sabe qual foi a pregação de Jonas? 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou pregação, 7 palavras. Ele nunca pregou mais nada além disso. E passou 40 dias pregando 7 palavras. Deus só deu isso para ele. E se tornou um grande profeta, que fez com que mais de 160 mil pessoas não fossem destruídas por Deus, porque pregou o evangelho para a sua geração. E você está aí reclamando: eu já preguei isso, preguei aquilo e não consigo. Meu irmão, às vezes Deus vai te dar só 2, 3 palavras. Prega isso, não seja pedra, seja um coração pulsante na obra de Deus, fazendo e falando do evangelho. É frustrado. Por que ele é frustrado? Aí o versículo 12 vai nos dizer: primeiro, porque ele não passa na prova do tempo. Ele escuta: você vai ser um pregador, no outro dia ele já quer pregar. O irmão profetiza: você vai ser um cantor, no outro dia ele já quer cantar, gravar. Há um processo a ser vivido no evangelho. O tempo de Deus na nossa vida não é cronológico, ele é cairótico. O tempo de Deus na nossa vida não é do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, é do jeito dele. Para uns, Deus tem pressa, para outros não. Ele vai com calma, ele vai ajustando, ele vai ajeitando, ele vai dizendo: é desse jeito, e te prepara, porque no tempo certo eu vou te usar. Você tem esperado em Deus? 1 Pedro 5 vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao dele, tempo oportuno, ele vos exalte. Não é quando tu quer, não é do teu jeito, não é da tua forma. Não se frustra com isso. Pastor, mas eu esperava esse ano, talvez todo ano consagração, o povo se atribula. Eu esperava esse ano, era o meu ano, eu me frustrei. Não se frustre. Há um tempo de Deus reservado para cada um de nós. Há um tempo de Deus para a minha vida, há um tempo de Deus para a tua vida. E o que é que eu preciso fazer, pastor? É tirar as pedras do caminho e deixar com que o Espírito Santo, aleluia, transborde em meu coração.
Por que o evangelho não frutifica nesse tipo de gente? Jesus diz uma segunda razão. Ele diz, é porque eles, além de não passarem na provação do tempo, não passam também no teste da provação. Olha o que ele diz de maneira bem clara. Ele diz, olha, eles não têm raiz e por um tempo apenas eles conseguem viver o evangelho e depois desistem. E o pior do que isso é que na hora da provação se desviam. Se você está sendo provado, dê glória a Deus. Eu sei que até assim uma espécie de, parece algo paradoxal. Pastor, por que dá glória a Deus na provação? É por uma razão. Você está sendo chamado para a escola de Deus, para Ele te preparar para algo grande, para algo melhor. Se você está sendo provado, dê glória a Deus. Deus está querendo te alargar, te fazer crescer, te fazer maior na sua presença. Desiste de tudo. Ele começa o ano bem, ele diz assim, todo final de ano todo mundo faz isso. Eu vou ser mais crente no ano que vem, eu vou para a escola dominical, não vou faltar uma, eu vou dar o dízimo, eu vou ser dizimista na casa, eu vou evangelizar. O que o pastor pedir para eu fazer aqui na congregação ou na sede, eu vou fazer. Chegamos em junho. Cadê você? Que lá em dezembro estava fazendo promessas para Deus. Senhor, 2024 vai ser diferente, vai ser o ano da mudança, vai ser o ano da conquista, da restauração. Virou pedra? O evangelho é o mesmo, a diferença é o que estamos fazendo com ele. O evangelho fala de perseverança. Está sendo provado, persevera, persevera, continua. Daqui a pouco o mar vai se acalmar, as ondas vão ficar calmas e você vai ver o agir de Deus. Versículo de número 14. Há um terceiro público que Jesus se dirige. Ele diz, o evangelho é o mesmo. O problema são as pessoas que escutam esse evangelho. E esse terceiro público, ele diz, são sementes que são lançadas aos espinhos. E a palavra, literalmente, é semente entre espinhos. Ela cai no chão. Ela até cresce. Ela até produz. O problema é que o espinho não deixa crescer como deveria. E há algumas características que ele nos chama. E que tipo de pessoas são essas? São pessoas que preferem viver distraídas e preocupadas. O evangelho não nos convida a nos preocupar, mas a confiar. Diga assim comigo, eu não posso me preocupar. Eu preciso confiar. Porque quem anda com Deus desconfiando, preocupado, não está entendendo ainda quem é o Deus a quem ele serve. Deus é dono do céu, Deus é dono da terra, Deus move a terra, Deus move o juiz, Deus move o desembargador, Deus move as leis, Deus move tudo! O evangelho é sobre confiança, meu irmão. Se você entrou essa noite desconfiado de Deus, eu não sei se Deus me escuta, eu não sei se Deus... Deixa esses espinhos de lado. Para de se preocupar, para de andar ansioso com o dia de amanhã. Deus já está, aleluia, na quarta-feira trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Ele escuta o evangelho. Ele escuta. Jesus diz, ele até escuta, versículo 14. O problema é que ele tenta crescer. Mas aí ele se lembra, meu Deus, e o que eu deixei para trás? Parece Pedro. Senhor, abandonamos tudo, largamos, e agora? Eu larguei o barco, eu larguei o peixe, eu larguei tudo. Mas o problema é que eu não vi ainda nada, eu não ganhei nada. Aí Jesus chega para Pedro e diz, você não entendeu o evangelho. O evangelho não é sobre o quanto você ganha, mas o quanto você está disposto a perder. Tem gente vindo para a igreja para ganhar, né? Não, meu irmão, você não está aqui para ganhar, eu não estou aqui para ganhar, nós estamos aqui para perder. E quanto mais nós perdemos, mais ganhamos. E aí não me pergunte como é que se explica, só Jesus vai explicar. Quem está entendendo isso, diga amém. O evangelho é sobre o que você perde. O jovem rico chega e diz, Senhor, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação. Você está disposto a perder? Não é que Jesus queria que ele ficasse pobre. Jesus estava vendo até onde ele era capaz de entregar o que ele tinha em quem ele era.
É o único caso na Bíblia em que alguém vê Jesus e sai triste. A Bíblia diz bem claro, ele saiu triste da presença de Jesus. Eu espero que hoje à noite você não saia triste por ouvir essa palavra. Eu quero que você saia alegre dizendo: eu não posso ser uma terra de espinhos. Eu preciso ser uma terra boa, aonde o evangelho alcança e frutifica. Porque não consegue crescer e ir além, porque a caminhada sufoca. Evangelho não é eventos. Os jovens, é muito comum isso acontecer. Chega fevereiro, todo jovem se converte, porque quer ir para o retiro. Né? Os irmãos estão rindo porque sabem, né? Ou já viveram isso ou sabem disso. Aí chega março, abril, aí começa a esfriar. Aí você diz, vai ter um evento. Aí todo jovem vem correndo, porque entendem o evangelho como evento. E evangelho não é evento, evangelho é caminhada. É celebrar o café, é celebrar o almoço, é celebrar a vestimenta, é celebrar o nascer do sol, é celebrar a misericórdia, é celebrar a fidelidade, nos mínimos detalhes de Deus na nossa vida. Evangelho é você olhar para a sua casa e dizer: Senhor, muito obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pelo que tu me deu, porque eu não tinha condições, foi o Senhor quem fez tudo isso. É caminhada. Mas o problema desse perfil de pessoa que escuta o evangelho é que ela escuta o evangelho, tenta crescer, até entra na igreja, participa dos trabalhos, assume o compromisso, mas ela tem um coração de Marta. E o crente que tem um coração de Marta é crente atribulado, porque ele está um pé no reino de Deus e 2 pés na preocupação dele, nos afazeres dele, nas coisas dele, a ponto de Jesus olhar para aquela mulher e dizer: Marta, tu está se preocupando demais, tu está se angustiando demais, tu está ficando ansiosa demais, o que é que está acontecendo contigo? Tu não está vendo que o evangelho chegou na tua casa? Eu estou aqui, a melhor coisa que você poderia ter. Marta escolheu a preocupação. Diga assim: eu não posso andar preocupado, eu preciso crer na promessa. O crente que crê no evangelho não anda preocupado. Ele não está preocupado com a bolsa de Nasdaq, ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã na economia. Ele sabe que a economia estando boa ou não, Jesus continua sendo o mesmo, continua reinando, continua enviando. Aleluia! Mas o preocupado, ele não dorme. As preocupações se tornam maiores do que a promessa. Ele diz: Senhor, eu estou aqui na tua casa, mas eu estou preocupado com o negócio, eu estou preocupado com a empresa. Se você está no evangelho, não se preocupe, Jesus manda cliente, Jesus abre porta, Jesus envia com a forma que você nem imagina. E se nós dessemos um microfone para a gente testemunhar aqui, íamos ver gente contando, pessoas contando, dizendo: é verdade, isso aí que você está dizendo, eu já vi Deus enviar cliente que eu não esperava. É o evangelho, porque você confia em Deus. A riqueza passa a ser mais importante do que o bom tesouro. Não é que Jesus diz que ser rico é um pesadelo, ou ser rico é um pecado. Não, ser rico é um dom. Nem todos têm, mas é um dom. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nisso. Aquele que é rico em Deus, ele diz: eu sei que eu tenho tudo isso, mas isso aqui sem Jesus não vale nada. Tudo que eu tenho sem Jesus, eu ainda continuo vazio, porque está faltando algo que só Jesus pode preencher. Não torne as coisas melhores do que o evangelho de Cristo. As coisas que você tem é para você usar, e o que você recebeu com o evangelho é para você guardar. O problema é que estamos pegando as coisas e guardando, e pegando o evangelho e usando. Não mude esse fato, não mude essa história. Há uma segunda razão que Jesus ainda diz: porque esta semente entre os espinhos, ela não prospera, porque as distrações e preocupações assolam esses corações e o evangelho não consegue crescer. Ele diz: é porque eles preferem viver os prazeres, eles preferem estar em casa, se balançando numa rede, eles preferem estar numa praia, eles preferem estar em qualquer outro canto, menos na presença de Deus.
E o Evangelho fala disso, de nós assumirmos o compromisso de dizermos: Senhor, eu abri mão de tudo para estar aqui esta noite. Eu abri mão do compromisso, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo outro. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu não vou sair daqui vazio. Vai vir sementes boas na terra boa. Ela vai, aleluia, crescer e ela vai frutificar. Quem crê nisso, diz um glória a Deus aí bem. Por conta disso, ele nunca amadurece. Ele é um crente nanico. Ele está aqui dentro da igreja faz anos, mas nunca cresceu. Os espinhos estão lá impedindo. Ele tem até vontade, mas a preocupação é maior do que a promessa. Mas o crente que crê em Jesus, ele diz: eu não estou preocupado. Eu posso até não saber o que vai acontecer, porque nós não sabemos, mas eu sei de uma coisa: Jesus continua no comando de tudo. Jesus continua no trono. Jesus continua governando. Jesus ainda é o rei. Oh, aleluia. Há um quarto tipo. E esse é o tipo que Jesus nos chama a atenção. Versículo agora de número 14. E versículo agora de número 15, melhor dizendo. Ele diz: há uma semente que caiu na terra boa. Há uma semente, diga assim comigo: há uma semente que caiu na terra boa. Agora diga assim: essa semente alcançou o meu coração. Oh, glória a Deus. O que é esse perfil de pessoas que Jesus agora se dirige? Esse quarto perfil são aqueles que vivem uma vida frutífera com Cristo. Veja o versículo agora de número 15, o que Jesus vai nos dizer. Ele vai nos dizer: olha, caiu na terra boa. Eles têm ouvido bom e reto, não apenas sabem escutar, mas o ouvido é bom e reto. Depois eles ainda conseguem reter a palavra, ela vira raiz, e depois de virar raiz, ela vai até o caule, e do caule vai florescendo, vai arvorecendo, e quando pensa que não frutifica, e não é só uma vez, não é aquele crente que sai um domingo no ano e diz: eu evangelizei. Foi um domingo. É aquele crente que frutifica com perseverança. Todo dia ele tem vontade: eu quero falar de Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero dizer o que Jesus fez na minha vida, eu quero dizer quem é Jesus. Ele frutifica porque primeiro ele tem um coração bom. Veja Filipenses 2:13 ao 15. Ele tem um coração bom. Ele não age com os próprios interesses. Ele não age aqui para dizer: pastor Antônio José, eu estou aqui para ser visto, eu estou fazendo, me veja. Não, ele faz sabendo: Deus já está me vendo, Jesus já está me vendo. Ele vai tocar no coração do pastor, ele vai ver, aleluia, o trabalho, mas Deus, o principal, já está me vendo. Oh, aleluia. Ele não faz para agir por interesses próprios. Filipenses 2, versículo 13 ao versículo 15, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Quem escuta o Evangelho, quem coloca o coração à disposição de Deus, sabe o que acontece? A tua vontade é anulada, e a vontade de Deus, ela passa a crescer. O que você queria fazer passa a ser literalmente nada. O que você acha que era certo passa a ser anulado, e a vontade boa, perfeita, agradável de Deus passa a ser desfrutada na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, pois Deus é quem traz a sua boa vontade para nós. Nós não evangelizamos porque somos bons, nós não pregamos o evangelho porque somos bons, não, muito pelo contrário, nós somos muito maus. O evangelho é que nos transformou. E por que ele nos transformou? Porque a boa vontade de Deus veio até nós. Oh, aleluia. A graça dele veio até nós, glória a Deus. E hoje nós estamos servindo a um Deus que nos ama. Versículo de número 14 de Filipenses 2, ele vai dizer mais ainda: então, entendendo a boa vontade de Deus, nós precisamos ter um coração bom. E como é que tem um coração bom? É fazendo tudo sem murmuração ou contenda. Dentro da igreja não podemos criar contendas naquilo que fazemos para Deus. Mas às vezes nós estamos virando espinhos e nos tornando espinhos no meio do evangelho. Quer ver uma confusão grande? A cor da blusa da festa.
do Ministério de Mulheres. Uma quer roxo, outra quer amarelo, outra quer azul, outra diz, eu não vou usar essa roupa porque eu não escolhi. O Evangelho não é sobre a tua vontade, a minha vontade, é sobre a vontade de Deus. Você não está aqui para dar pitaco e dizer, eu quero a igreja assim, eu quero a igreja assada, eu quero o pastor assim, eu quero o pregador assim, eu quero o canto. Não, você está aqui para ouvir a voz de Deus. E você, goste ou não, será a palavra de Deus, será o Evangelho de Deus. Sem murmuração e sem contenda. Murmuração, os irmãos já sabem, é aquele que sussurra. O murmurador nunca grita, ele sussurra. Ele até faz, mas ele está... Ele chama no ouvido, ele diz, eu vou fazer, mas por trás é um murmurador. E a Bíblia diz, se você está vivendo o Evangelho verdadeiro, a boa vontade de Deus, faça sem murmuração. Vai para o portão, não murmure. Vai carregar a caixa de som para um culto no meio da rua, não murmure. Se é para levar a cesta básica na casa do irmão, não murmure. Faça sem murmuração. Você está fazendo a vontade de Deus, meu irmão. Versículo 15. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido. E como vivemos? Em um mundo corrompido, perverso, no qual nós agora podemos resplandecer como grandes astros do universo. O que a Bíblia está dizendo é que o mundo está na escuridão, está olhando para mim e para você, e ele está vendo a glória de Deus, a glória do Evangelho na minha vida. Brilhe, 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 não com a sua luz própria, brilhe com a luz do Evangelho. Quem quer brilhar aqui para o mundo ver a glória de Deus na sua vida, brilhe todo dia mesmo. Brilhe lá no teu trabalho, brilhe na tua casa, que os teus filhos vejam o brilho de Cristo, que a tua esposa celebre o brilho de Cristo, que a tua família olhe para você e diga, eu estou vendo Jesus na tua vida. Oh, glória a Deus. Isso é um coração bom, que está fazendo tudo sem causas próprias, sem interesses próprios. Ele não prega para ser conhecido, ele não canta para ser famoso, ele apenas diz, Senhor, eu sou um instrumento, uma boca tua, mas eu sei que a voz ela vem de ti, que o comando vem de ti, e eu não quero ser apenas conhecido, mas eu quero que o teu nome seja maior do que o meu. Se tem uma felicidade que eu tenho é quando as pessoas não sabem quem eu sou, mas se lembram do que eu preguei. Aí eu digo, graças a Deus, porque eu não me tornei mais conhecido do que aquele que é o dono da mensagem. Que seja sempre assim a palavra de Deus, como diz João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus, eu não estou aqui por interesse, ninguém está aqui por interesse, estamos aqui para a glória de Deus. Aleluia. Segunda virtude que Jesus diz nesse versículo 15 sobre quem tem um coração bom, é que ele, além de ter esse coração transformado pela virtude, pelo poder da vontade de Deus, de um coração mal degenerado para um coração correto, é que esse coração agora se torna generoso. Veja o que diz o versículo 15, não é apenas um coração bom, mas ele é reto, e essa palavra reto no grego é generoso. Tão generoso ele é que ele não gosta mais de ser servido. De dia ele é patrão, de dia ele é comandante, de dia ele é um juiz, de dia ele exerce uma função de chefia, mas ele chega na igreja e ele diz, eu agora não vou mais usar a minha roupa de chefe, de instrutor, eu não vou usar a roupa de promotor, não vou usar a roupa de capitão, de oficial, não. Eu vou usar a roupa de servo. Eu estou aqui para servir meus irmãos, eu estou aqui para dizer, Senhor, o comandante é tu, o Senhor é tu, e eu estou aqui como servo. E ele diz, eu tenho um coração generoso, disposto a servir. De dia eu posso ter vários funcionários, mas de noite eu sou só mais um na obra de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele ama mais ser servido. Ele ama mais servir do que ser servido. É isso que nós precisamos colocar. E está na nossa, inclusive, raiz assembleana. Amar, acolher e servir. E só tem uma forma de nós conjugarmos o verbo amar. É servindo. Jesus nunca disse, eu te amo. Que é até errado no português. Que deveria ser, eu amo-te. E fica estranho para a esposa ou a esposa ouvir, eu amo-te.
Jesus nunca usa isso. Jesus, na realidade, ele chega e expressa em serviço. Ele pega a roupa que ele estava usando de mestre, de senhor, pega agora a roupa de escravo, pega uma bacia, pega a toalha, enche a bacia d'água e diz: eu agora vou servir vocês. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo aqui, mas tem uma coisa, vocês vão entender depois. Do mesmo modo que eu fiz a vocês, façam uns aos outros, sirvam uns aos outros. Essa é a maior forma de vocês amarem. Oh, glória a Deus. Por isso que Deus nos abençoa, meus irmãos. É porque Ele nos vê com o coração generoso. Não é um coração mesquinho. O evangelho não é feito por quem tem a mão mirrada, a mão fechada, por quem anda com o braço fechado, não. Ele é feito por quem tem as mãos abertas, porque ele sabe, a semente que caiu hoje, eu vou lançar amanhã, Deus vai me devolver, Ele vai me devolver, e eu vou lançar, Ele vai me devolver, e nunca vai faltar. Deixa eu fazer essa prova aqui agora. Passamos 2 anos de pandemia, quem aqui ficou um dia sem comer? Todo dia você comeu, todo dia você se vestiu. Todo dia teve provisão de Deus na minha casa, na tua casa. Você não sabe de onde veio, você não sabe como foi. Teve hora que Deus usou até alguém para te socorrer, mas nenhum dia faltou o que ter na tua casa. Sabe o que é isso? É um Deus generoso que cuida de nós. Oh, aleluia. Por que não ser generoso para esse Deus tão bom, meus irmãos? Seja generoso. Você quer frutificar no evangelho? Seja generoso. Pastor, generoso em que área? Na financeira, no seu tempo. Tem gente que quando dá 8h30 já fica atribulado. E tem um demônio das 9. Que quando dá 9 horas ele já se assanha, né, no coração. E ele diz: acaba o culto, pastor, está demorando. Seja generoso com o tempo que você dedica a Deus. Às vezes é só essa 1h30 que você vai ter. Talvez alguém aqui só vá adorar a Deus de novo no tempo domingo. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento. O mundo está muito cinzento, o mundo está muito sem amor, o mundo está sem muito perdão e generosidade. Aqui nós estamos vendo pessoas generosas, alcançadas por um Deus generoso, aleluia, oh glória a Deus. Seja generoso nas virtudes, seja generoso nas práticas, generosidade. Seja generoso. Olha o que diz Provérbios 11, 25. Olhe na sua Bíblia, guarde isso, escreva, risque. Coloque no coração, ele diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também vai ser regado. Deus está dizendo assim: você é generoso, você está até regando, mas não se preocupe, você não vai regar sozinho não. Eu estarei regando contigo também. Eu estarei aqui fazendo crescer também. Eu estou vendo a tua generosidade. Tu não está sozinho, eu estou contigo, cuidando, ajudando na tua alma, no teu coração. Quantos se sentem assim todo dia por Deus? Todo dia eu me sinto, meu irmão. Eu digo: Senhor, eu posso até estar regando algo na minha vida, mas eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo, glória a Deus, aleluia. Terceira característica que Lucas, capítulo 8, versículo 15, vai nos trazer é que ele também escuta. E essa palavra, eu fui no grego pesquisar um pouco, e dá a ideia não apenas ouvir, mas dar atenção. Dar atenção ao quê? Ao que Deus está falando. É estar na igreja, meu irmão, e está dizendo: Senhor, eis-me aqui, como Samuel disse, que o teu servo ouve. É estar aqui e dizer: Senhor, eu vim aqui, eu não quero sair desse culto sem ouvir tua voz. É uma coisa que todo culto eu oro, quando eu chego na igreja, é: Senhor, eu não quero sair daqui essa noite sem ouvir o que o Senhor tem para a minha vida, o que há de mudança, o que eu preciso mudar. Eu quero ouvir a tua voz, aleluia. Você tem dado atenção? Romanos capítulo 10, versículo 17 vai nos dizer: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Você quer crer mais em Deus? Comece a escutá-lo. Sabe qual é o problema? É que você ora, grita, e não para ouvir Deus. Jó 37,14 vai dizer assim, em uma das palavras de um dos sábios jovens que aconselha Jó. Ele diz: Jó, agora é a hora de tu parar. Ele diz: para e considera as maravilhas de Deus. O nosso problema é que só falamos com Deus. Nós estamos perdendo o hábito de ouvi-lo. Você está orando? Fale.
mas também permita ser escutado, porque Deus tem algo a te dizer. Diz lá Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está todo dia falando, o problema é que tu está ocupado demais para ouvir a Deus. Para um pouco, olha o que diz Apocalipse 1:3. Ele vai dizer mais ainda, na sua Bíblia e na minha, dizendo: bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? E ele diz mais: e guarda as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que essa é a primeira das 7 bem-aventuranças. É a primeira. Jesus já está dizendo: ó, bem-aventurado é quem lê, quem escuta e quem guarda. Se nós guardarmos essa palavra, meu irmão, não se preocupe. O teu e o meu coração, eles estarão prontos e preparados para serem alvos de cultivação, de germinação, de frutificação do Evangelho de Cristo. Oh, glória a Deus! Quarta característica que o texto nos traz, no versículo 15 ainda, é que eles guardam. E essa palavra guardar, no grego, ela traz a ideia de tomar posse. Eu achei interessante quando eu fui ler. Na madrugada, eu fui olhar no texto e eu percebi que esse guardar é Deus falou e eu tomei posse daquilo. É como hoje, eu estou pregando, o pastor Antônio José prega, os pregadores pregam, e aí quando o pregador prega a palavra, eu tomo posse na minha vida. A ideia de guardar é ouvir isso, e eu coloquei e apliquei ao meu coração, para viver o que este pregador falou. Salmo 119, versículo 11, vai dizer: como é que nós vamos purificar o caminho? Ele diz: guardei no meu coração. Vamos ler juntos esse Salmo 119? 1, 2, 3, vamos ler? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você quer ser alvo de cultivação, de frutificação do Evangelho? Guarde a palavra de Deus, amém? Apocalipse 3:10. A carta que Deus, através de Cristo, escreve a Filadélfia, ele vai falar sobre isso. Diz mais: como guardastes a minha palavra. Oh, glória a Deus. Quem tem guardado aqui a palavra de Deus? Como guardastes a minha palavra, da minha paciência. Agora é Deus dizendo: eu vou assumir daqui. Eu vou também te guardar da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo. Oh, glória a Deus, para tentar os que habitam na terra. Guardou a palavra, agora é Deus quem vai te guardar. Você não está sozinho quando guarda a palavra de Deus. Deus também está te guardando no trabalho, no trânsito. Todo dia, meu irmão, é um livramento de Deus. Chegar aqui na igreja é um livramento de Deus. Eu me lembro ano passado, saindo do Jardim Guanabara, numa quinta-feira, era 10h30 da noite, atendendo o último irmão. E no caminho, na avenida, eu peguei o carro, o sinal fechou e questão de 2 segundos eu virei o carro para a faixa da direita. Em 2 segundos veio um carro voado e atingiu o que estava na frente. Eu deveria ser o alvo daquela batida. E naquela hora eu glorifiquei a Deus, porque eu disse: Senhor, obrigado, porque eu nem vi esse carro. Eu estou voltando da tua obra agora, mas eu estou vendo que o Senhor é quem nos guarda, quem nos dá livramento, quem nos protege, é quem nos faz, aleluia, ver e decidir o caminho correto para nós não sermos atingidos. Deus nos guarda. Você vai voltar para casa hoje ciente: Deus vai estar te guardando em todo o caminho, em toda a direção, até você chegar em casa, estará guardado por Deus. Oh, aleluia. Quinto, agora ele diz: essa árvore, essa terra, ela também dá fruto. Ela não só tem um coração bom, ela não só tem um coração reto, ela não só guarda a palavra, mas agora chegou a hora maravilhosa desse terreno que frutifica. Ele dá fruto. Terreno bom deve dar fruto. Se você tem um sítio, a maior tristeza que você tem no sítio é plantar algo e esse algo nunca florescer. Mas a alegria do agricultor é lançar semente e saber, daquela pequena semente surgiu uma grande plantação, surgiu grande frutificação, grande foi a colheita. Como é maravilhoso. E há uma palavra de Deus para nós nessa noite. Qual é essa palavra? É que aonde houve deserto, Deus tornou já um manancial. Diga assim comigo: a minha vida era um deserto, mas hoje ela é manancial.
Eu falei de guardar anteriormente. Guarde isso, receba e diga assim: eu tomo posse. Eu recebo isso aí. A minha vida era um deserto. Só Deus sabe por onde eu andei e o que eu fiz. Mas sabe também uma coisa? Jesus mudou o quadro. O que estava embriagado, o que vivia na vida de vício, hoje está lúcido. O que não tinha nome, as pessoas desprezavam, hoje é alguém com Deus, e Deus tem dado honra e dignidade de vida. Ele dá frutos. E eu fui olhando na Bíblia, há 5 tipos de frutos que nós precisamos desenvolver. Diga assim: eu preciso desenvolver frutos que permanecem. Que primeiro fruto é esse? Agora você vai abrir Mateus capítulo 3, versículo de número 8. A Bíblia diz que nós devemos produzir fruto de arrependimento. Diga assim para o seu irmão agora: se arrependa. Se ainda não se arrependeu, se arrependa, porque esse é o primeiro fruto que nós precisamos produzir. Jesus chega para os discípulos, e é num dos primeiros sermões. Ele já chega e diz: ó, produzi, pois fruto digno de arrependimento. O que é o arrependimento? Mudança de vida. O que é arrependimento? É Deus literalmente fazer você olhar para aquilo que lhe atraía, lhe seduzia, e agora você olha e diz: isso aqui não me domina mais. Esse copo outrora talvez um dia pudesse me dar alegria passageira, ilusão, mas eu olho para ele e desprezo, porque hoje eu encontrei uma alegria maior e melhor. Ela se chama Jesus. Arrependimento não é mudar de esquina, não é mudar de rua, não é mudar de rota. Arrependimento é seguir o mesmo caminho e dizer: eu já não entro mais aqui, eu já não entro mais ali, eu já sei para onde eu estou indo para o céu, eu estou indo para Jesus, eu estou indo para a presença do meu mestre. Glória a Deus. Qual é o primeiro fruto? Fruto de arrependimento. Agora você vai abrir Provérbios 11:30. Há um segundo fruto que precisamos produzir, e é o fruto da retidão. Vocês lembram quando era criança, ou quem tem criança, todo mundo canta: havia um homenzinho torto, morava numa rua torta, morava numa casa, era todo torto. Mas quando ele encontra o Evangelho de Cristo, ele vira reto. Retidão é posição, é estar pronto, é estar preparado, é não ser pegue de surpresa. E este é um fruto que eu e você precisamos ter, estarmos preparados. O diabo vem te acusar, tu diz: eu sou salvo, eu não tenho brecha, eu não dou lugar à carne, eu não dou lugar ou ocasião ao diabo, eu estou preparado, eu estou reto. Essa é uma das virtudes que Deus inclusive elogia em Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, um homem que é reto, um homem que é reto, um homem que se desvia do mal, um homem que está celebrando a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é em sua vida. Olha o que diz Provérbios 11:30, o fruto da retidão, ele vai gerar a árvore da vida. E aqui está falando de uma vida eterna, de uma salvação eterna. Se eu andar reto com Deus, eu só vou ter uma coisa a receber de Deus: o quê? Vida eterna. E aquele que conquista almas, diz ainda o Provérbios 11:30, se você é reto, você está pronto para ganhar almas. E quem ganha almas é sábio. Quem aqui quer ganhar ainda uma vida para Jesus esse ano? Se cada um ganhar só uma vida, nós vamos ter que dobrar o templo ou abrir mais um culto. Porque nós iremos ser sábios e a igreja irá o quê? Crescer. Nós precisamos gerar fruto de retidão. Terceiro fruto que a Bíblia nos chama a atenção, está lá em Tiago 3,18. Que fruto é esse? É o fruto da justiça. É o fruto da justiça. Olha o que diz a palavra de Deus. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Você vivia brigando, você era um brigão. Quando eu vejo um crente brigão, eu digo que está faltando um fruto nele. É o fruto da paz. Porque o fruto da paz, da justiça, ele gera literalmente o que? Mudança. Alguém pisar em você, você queria meter um soco. Mas agora você está em Cristo, você diz: eu vou sujeitar-me, eu vou aguentar. Alguém falou mal de mim, mas eu não vou revidar, eu vou entregar ao juiz. E tem um juiz que pleiteia as nossas causas, e ele jamais se esquece do pedido que fizemos a ele. Você não age com justiça própria, você age com a justiça de Deus. Quem quer viver esse fruto da justiça é difícil,
É difícil. Porque nós queremos revidar. É por isso que Jesus ensina no Evangelho: bateu numa face, meu irmão, ofereça a outra. Veja quanto é difícil. 4 tipos de fruto que devemos produzir. Aí diz lá Efésios 5,18. É o fruto da luz. Olha o que diz a palavra de Deus: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são o quê? Luz do Senhor. Oh, glória a Deus. Todos nós estávamos entenebrecidos nas trevas, mas agora nos tornamos luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, discernimento do que é agradável a Deus. Nós estamos na luz, nós olhamos e vemos: eu sei se isso aqui é errado, eu sei que isso aqui é perigoso, eu vou evitar. Pastor, como é que eu produzo esse fruto da luz? Salmo 119, verso 105. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Diga assim comigo: luz para o meu caminho será a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, ela também será. Glória a Deus. Sabe por que é luz? É porque a luz clareia o que está ao redor. Sabe por que é lâmpada? Porque ela protege dos animais, dos insetos da noite. Então a luz não apenas guia, ela traz proteção. Se você está gerando esse fruto da luz, você não apenas aprendeu a caminhar, você também está protegido no caminho por Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Há um quinto fruto, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que devemos produzir. E todos eles estão associados a Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito. E esse fruto é o fruto da confissão. É aquele fruto que é muito difícil, depois de um tempo, o crente querer reconhecer. Às vezes ele bate na mesa e diz: isso aqui é fruto do meu esforço, isso aqui foi porque eu produzi. Mas a Bíblia está nos mandando reconhecer um fruto da confissão. Que fruto é esse? Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Você não precisa trazer bode, carneiro, animal para aqui, para o pastor Antônio José, para o pastor Zian, para os diretores, para os nossos pastores queimarem, sacrificarem. Não, você só precisa trazer um fruto de louvor para Deus, de gratidão. Se você está aqui essa noite é porque você está reconhecendo, dizendo: Senhor, com a minha boca eu te louvo, eu te adoro, eu canto esses louvores, eu estou bendizendo o teu nome, glória a Deus, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Ele te tirou de um lago de charco de lodo e pôs os teus pés aonde? Numa rocha firme. Quem pode dar um glória a Deus confessando este louvor ao Senhor? Confesse. Que fruto estamos tirando do nosso coração? Agora você vai ler Lucas 6, 43 ao 45. Já estamos concluindo. Lucas 6, 43 ao 45. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Um crente bom jamais vai ser ruim, mas um crente ruim, ele nunca vai ser bom, enquanto Deus não trabalhar em seu coração. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Aí quando você vê um crente reclamando, é porque o coração dele está cheio disso. Quando você vê um crente reclamando, é porque o coração dele está cheio disso. Quando ele fala um palavrão, a coisa mais horrível que deveria sair da boca do crente, é porque o coração dele está cheio daquilo. Mas quando você vê um crente glorificando na provação, dando glória a Deus na luta, dando glória a Deus no meio da, aleluia, da doença, da enfermidade, você está vendo, ali tem fruto bom, e esse fruto vai germinar, e daqui a pouco nós vamos ver a frutificação. Glória a Deus. Que tipo de coração você está produzindo para Deus? João 15, versículo 1 e 2, guarde também esse texto no seu coração, anote, risque se você quiser na Bíblia. Vai nos dizer: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, ele não dando fruto, o pai vai cortar. Mas todo aquele que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que frutifique mais. Você está frutificando, Deus vai vir com a poda, vai cortar. Não para te fazer ficar triste, é para tu gerar mais. Amém? Quanto mais você frutifica, mais poda vai ter. E quanto mais poda tem,
mais fruto terá. Eu vejo isso muito na bananeira. A bananeira você tem que cortar ela, para que ela depois caia no chão, para depois dali, daquele oco que estava ali, do ladozinho, nascer uma nova bananeira. 3 meses depois, começa a banana a surgir, aí cai de novo. Aí quando você olha ao redor, está cheio de bananeira. De uma bananeira só, nasceu várias. Sabe o que é isso? É uma poda que faz novos frutos crescerem. Às vezes nós estamos precisando ser podados mais ainda por Deus, amém? Se você está evangelizando, não pare de evangelizar, continue, Deus está a te podar. Se você está pregando, continue pregando. Se está cantando, continue cantando. Deus ainda tem frutos para derramar na minha e na tua vida. Última característica é que ele persevera. E aqui eu quero apenas citar para nós concluirmos essa mensagem. O crente que frutifica, diga assim comigo, o crente que frutifica, ele persevera. Ele frutifica perseverando. O que é que nós devemos perseverar? Jesus diz isso em João 15,16, não vos escolheste vós a mim, foi eu que escolhi vocês, e vos nomeei, e vos dei nome, para que vocês vais, produzam frutos, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Quem aqui tem um fruto permanecido na presença de Deus? Glória a Deus, está todo domingo na igreja, está toda semana na igreja, está aleluia, uma bênção. Isso é um fruto que permanece. Em que devemos perseverar? Eu vou apenas citar Atos 2,42. E perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam em quê? Nas orações. Hoje eu não sei se nós marcando uma vigília, como é que seria. Eu lembro que uma vez eu marquei uma vigília em uma igreja que eu estava pastoreando, e uma irmã chegou com um travesseiro, com lençol, e eu olhei assim para a cara dela e digo, irmã, a senhora veio orar mesmo de verdade? Pastor, eu vim, mas na hora do caldo eu vou me acordar, mas enquanto isso eu vou ali por trás, dormir. Eu olhei assim, minha irmã, você acha que você veio para o lugar errado. Porque nós iremos perseverar uma noite inteira de oração. E eu me lembro com meus 5 anos de idade, os meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai ainda vivo, nós ficávamos de 10 horas, e eu aprendi com eles a orar com a cara no chão. De 10 horas da manhã até 5 horas. E com aqueles 5, 6 anos, 7 anos de idade, muitas vezes sem nem entender, eu voltava tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que Deus às vezes estava até me usando para pessoas, porque eu estava perseverando em oração. E como é que você diz isso, pastor? É porque depois, quando eu estava adolescente, chegou um homem e disse, olha, você é o filho do fulano. Naquele dia, naquela oração, que nós estávamos orando uma noite inteira, e a oração, Deus usou você, e eu nem lembro que eu tinha sido usado ou não, criança. E ele diz, Deus te usou dizendo que eu ia para lá, eu ia para cá, eu ia para esse estado, eu ia fazer isso. E eu não estou lembrando disso. Pois é, o que você falou se cumpriu todinho na minha vida. E eu estou aqui para testemunhar e glorificar a Deus pelo que você falou e se cumpriu. E eu disse, por que isso aconteceu? Hoje eu entendo. É porque estávamos perseverando em oração. Quem persevera em oração, Deus fala, Deus responde, amém? Qual é o problema de hoje? Nós oramos 1 minuto, aí nós nos levantamos e já queremos que Deus responda, que Deus age, que Deus faça. Não, meu irmão, persevere, persevere, peça, persevere, batei, abre-se-vos. Em que devemos perseverar? Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Aí Paulo agora lembra Atos 2:42. Perseverem na oração. Quem aqui quer perseverar nessa oração? Você quer frutificar? Persevere orando, irmão. Você tem orado? Você está orando? Irmão Gaio já convidou quinta-feira. Vamos perseverar na oração. Oh, glória a Deus! Tiago 1:12. Em que devo perseverar, pastor? Aí parece algo paradoxal. Tiago 1:12, ele diz assim, irmãos, tem uma coisa que todos nós temos que aprender a perseverar em, que é na provação. Se tem uma coisa que nos testa é a provação, é a dor. Se tem uma coisa que eu tenho vivido nos últimos dias, é a prova da provação. Mas sabe o que é que eu estou vendo? O agir de Deus.
Sabe por que acontece? É para que Deus me faça me aproximar mais dele, confiar mais nele, dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo na minha vida. Eu sou pequeno, mas Tu é grande. Eu sou fraco, mas Tu é poderoso. Eu sou, aleluia, mortal, mas Tu é eterno. Eu não sou nada, mas o Teu nome é tudo. Olha o que diz Tiago 1,12. Ele diz: feliz é o homem que persevera na provação. Como é feliz? Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Que Deus prometeu a quem? A quem os ama. Último versículo, Hebreus 12:1. Em que devo perseverar na carreira do Evangelho, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço. Esse embaraço é o peso, é o que nos carrega, é a velha mochila velha do Egito, que às vezes nós estamos carregando nas costas. O peso do mundo, o peso da carnalidade, deixamos tudo isso de lado. E o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos isso de lado. Aí o autor aos Hebreus vai dizer: irmãos, corramos. Tem uma corrida que eu e você temos que correr todo dia. É a corrida da perseverança. E que perseverança é essa? É a corrida da perseverança a uma carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira diferente para a tua vida, que é diferente da minha. Cada um de nós tem uma carreira diferente, mas nós devemos perseverar. Quem persevera na obra de Deus, quem persevera tem a guarda de Deus, tem a proteção de Deus, tem o cuidado de Deus, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Encerro com esse texto de Isaías 35:7. Todo Isaías 35 é lindo, meus irmãos. Cada vez que a gente lê Isaías 35, a gente chora e deve chorar. E o versículo 7, ele vai dizer o seguinte, e eu traduzi esse texto a partir do hebraico, traduzindo da seguinte forma: onde era areia quente, Deus transformou em lugar fértil. Sabe o que é areia quente? Ninguém quer pisar, ninguém quer ter, ninguém quer estar perto. A areia quente faz mal. Mas Deus olhou para essa areia quente que somos nós, que não valia nada, que não era investido por ninguém, que ninguém plantava e que nada dava. Ele olhou e disse: aqui vai ser fértil, aqui vai ter fruto. Oh, aleluia. Aqui meu espírito vai habitar. É nessa terra que era areia quente, que não valia nada, que meu espírito vai viver, que os ossos vivificarão. Onde estão essas areias quentes que foram fertilizadas pelo Evangelho de Cristo? Fique em pé nesta hora em nome de Jesus. Diz assim Isaías 35:7: a areia abrasadora vai se tornar lago. Oh, glória a Deus. Eu só me lembro de João 7:37. Jesus se levantou no meio da festa dos tabernáculos e gritou: escutem! Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Jesus estava falando para terras áridas, desérticas. Rios de água viva fluirão em seu ventre. Sabe por que somos terra fértil? Porque tem rio de água viva. Tem o Espírito Santo dentro de nós. Tem o Evangelho de Cristo. A terra seca se tornou fonte borbulhante. Nos antros que outrora havia chacais, vai crescer relva. Relva é plantação segura. Vai crescer junco. Junco o vento balança para lá e para cá e ele não cai. Vai crescer papiro. Papiro é uma planta sobre a qual você escreve. O que se escreve não se apaga. Deus está dizendo: você vai ser forte, você vai ser resistente, e o que eu vou fazer na tua vida ninguém vai tirar. O que Deus tem feito na minha vida, na tua vida, o diabo não tem poder de tirar.
O que o Evangelho nos tornou, o diabo não tem poder de tirar. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Adoremos ao Senhor. Quero agradecer a oportunidade ricamente, em nome de Jesus. Adoremos a Deus. Jesus Cristo.